Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Uma alegria poder estar com vocês, passar aqui esses 2 dias ou 2 noites e participar desta primeira escola bíblica aqui dessa igreja. Agradecendo ao pastor Nivaldo e ao pastor Bruno o convite e estendendo esse agradecimento também aos demais obreiros e à igreja, de poder aqui ensinar e aprender com vocês. Desde quinta-feira, quando aqui chegamos, temos desfrutado da companhia e da comunhão de vários irmãos. Quero também dizer para vocês da necessidade que tenho de vossas orações para que durante o tempo que aqui teremos, possamos comunicar e falar para vocês aquilo que Deus deseja falar para todos nós. Trago o abraço e a saudação dos irmãos que estão ali na cidade de Florença. Penso que aqui nos Estados Unidos, Florença é chamada de Florence, e lá na Itália é Firenze, é o nome italiano da cidade. Estamos ali na Itália há 2 anos e quase 2 anos e meio, fazendo a obra de Deus, atendendo um chamado de Deus naquele país, mas já praticamente retornando ao Brasil, devido às necessidades do trabalho no Brasil e devido ao tempo de Deus que chega na vida da gente, de diversas formas e maneiras. Deus tem várias formas e maneiras de comunicar para a gente quando o tempo de Deus, quando o tempo dele chega na nossa vida em determinado lugar. Às vezes não é um anjo que vem trazer a notícia. Às vezes as circunstâncias falam. Deus fala também através das circunstâncias. Deus fala por profecia, Deus fala por sonhos, revelação, com anjo, sem anjo. E às vezes Deus fala através das circunstâncias. E tem chegado o nosso tempo ali, estamos deixando um trabalho implantado na cidade de Firenze, e tenho certeza que Deus continuará abençoando aquela igreja ali naquela cidade. Dessa forma, continue assim orando por nós, como já vos falei. Alegria também de estar aqui junto com o nosso companheiro pastor Márcio. Daqui a um pouco eu sento para ouvir e também aprender da parte de Deus. Eu estive pensando e orando a Deus como trabalharia o tema que nos foi dado, o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E como o Bruno já falou para vocês, eu disse para ele que, analisando o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, assim, a grosso modo, eu disse para ele que eu precisava, e isso espero que não soe como arrogância, como qualquer coisa, eu precisava de umas 20 noites para falar sobre o capítulo 5 de Mateus, porque tem pelo menos uns 20 temas ali que poderiam ser explorados um por noite. Então, uma coisa que eu pedi a Deus muito nesses últimos dias ou semanas foi muita sabedoria e direção para falar em 2 noites, o que demandaria um tempo bem maior. Mas eu creio que Deus também nos ajudará nesse sentido. Eu penso que o pastor Márcio deve ter pensado da mesma forma, mas cremos também que tudo está na direção de Deus. Se foi assim que os pastores pensaram, é porque esta foi a vontade de Deus, e tenho certeza que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Estávamos pensando em algo para esse primeiro momento nosso, que praticamente é um momento de introdução ao tema Sermão da Montanha, como já falado hoje aqui pelo pastor Nivaldo. Esses capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são textos da Bíblia Sagrada e especificamente dos Evangelhos que sempre deveríamos retornar à leitura de tempos em tempos, porque quando nós retornamos à leitura, principalmente desses 3 capítulos de Mateus, não negligenciando
ou diminuindo a importância de todos os outros capítulos do Evangelho de Mateus e de todos os Evangelhos e de todo o restante do Novo Testamento e de toda a Bíblia. Mas sempre que voltamos para o Sermão do Monte, e eu queria que vocês fizessem esse teste. Provavelmente nessas 2 noites nós vamos perceber um pouco disso. Eu tive essa experiência quando preparava-me para trazer o ensino aqui nessas 2 noites. Quando nós nos voltamos para esses 3 capítulos do Evangelho de Mateus, 5, 6 e 7, onde está ali o chamado Sermão do Monte, a gente percebe, e não tem, eu penso que não tem como ser diferente, a gente percebe que em algumas das áreas que Jesus tratou e falou, nós percebemos o quanto estamos um pouco ou muito distanciados. E aí sentimos a necessidade de nos converter de novo. E nós vamos, na medida em que comentarmos algumas porções, principalmente do capítulo 5, que é o nosso foco, eu penso que nós vamos ter mais convicção disso. Na realidade, o Sermão do Monte, ele também nos dá a convicção, ou não, da nossa realidade enquanto discípulos de Jesus. Vamos ver isso que eu estou falando daqui a um pouco. Eu quero trazer rapidamente uma palavra introdutória ao Sermão do Monte, trazendo um pano de fundo, onde ele se insere, em que momento da vida de Jesus ou do ministério de Jesus o Sermão do Monte aparece, e ver se agora à noite teremos condições de trabalhar já alguns temas, ou isso só será possível amanhã. Vamos ver. O Sermão do Monte ele aparece no Evangelho de Mateus praticamente logo após Mateus relatar os primeiros dias ou momentos do ministério de Jesus. No final do capítulo 4, o capítulo que antecede o capítulo 5, obviamente, nós temos algumas informações. Por exemplo, no final do capítulo 4, que nós lemos em Mateus, o convite que Jesus faz a Pedro e ao seu irmão André, e também esse convite é estendido a Tiago e seu irmão João, para estes seguirem a Jesus. Esses homens citados são pescadores. Jesus passa pelo mar da Galileia e lança um convite para eles. O convite está no capítulo 4, verso 19, e diz para eles assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu estava lendo esse texto, vendo esse convite que Jesus lança para aqueles pescadores, dizendo que se eles estivessem dispostos a seguirem Jesus, Jesus ia transformar eles em pescadores de homens. Eles que eram pescadores de peixe. O que Jesus não diz para eles de imediato é como seria esse processo de transformação. Como eles seriam transformados em pescadores de homens, já que eram apenas pescadores de peixe. Como seria esse processo de transformação? Como Jesus faria deles pescadores de homens? Jesus só disse que faria deles pescadores de homem se estivessem dispostos a seguir Jesus. Depois, Mateus vai falando, trazendo algumas informações a partir do versículo 23, praticamente, onde diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu não vou entrar em detalhes de informações assim muito minuciosas, mas para efeito de conhecimento de quem não tem, porventura não tem, as sinagogas eram o principal espaço dos judeus em termos de oração, leitura e reflexão bíblica.
servia para outras coisas também na comunidade judaica daquela época. E a sinagoga tinha uma importância fundamental nas comunidades onde ela estava inserida. E Jesus, no início do seu ministério, ele teve muitas oportunidades de ensinar nas sinagogas. Isso nos passa também uma outra informação, é que Jesus, durante a sua adolescência e juventude, por aquilo que a própria Bíblia nos narra, por exemplo, aos 12 anos, os irmãos vão lembrar de um episódio que nós encontramos, acho que no Evangelho de Lucas. Jesus vai com um grupo, seu pai, o José, a Maria, seus pais a Jerusalém, e lá se perde deles. E quando os seus pais percebem, já na volta, que Jesus não estava, eles retornam a Jerusalém e encontram lá Jesus discutindo e debatendo com doutores da lei, ésimos conhecedores das Escrituras do Antigo Testamento. E Jesus está lá debatendo com ele, questionando, etc. Então, certamente, durante todo o seu crescimento, a sua formação, Jesus foi ganhando respeito da sua comunidade, a ponto de poder, nas sinagogas, discorrer sobre as Escrituras. Ele ganhou o respeito como um judeu que conhecia as Escrituras, de integridade diante da sua comunidade, e por isso as portas das sinagogas se abriram para ele. No início do seu ministério já estavam abertas antes, mas depois essas portas se fecharam por razões por razões de uma exposição de Jesus acerca das Escrituras que divergia do pensamento dos mestres e líderes religiosos da época. Quando Jesus começou na sua fala, divergir daquilo que compreendiam os mestres da época ser a verdade revelada no Antigo Testamento, então isso gerou uma tensão entre Jesus e a liderança religiosa da sua época. E um relato muito claro disso está no capítulo 4 de Lucas, quando ele é expulso da sinagoga de Nazaré. Quando Jesus, lendo um texto de Isaías, aplica a si mesmo a interpretação e o cumprimento da profecia. Então aquilo ali foi o início de um processo onde essa oportunidade que Mateus narra, que ele ensinava nas sinagogas, ele foi perdendo, e as sinagogas praticamente, com um certo tempo, fecharam as portas para Jesus, depois do início do seu ministério. Mas, inicialmente, ele ensinava nas sinagogas, pregava o Evangelho do Reino, proclamava o Evangelho do Reino em todos os lugares e curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Um ministério completo que serve de parâmetro para aquilo que a igreja faz. Na igreja, precisamos ter ensino, pregação e milagres, e o sobrenatural de Deus. O modelo do ministério de Jesus é um parâmetro para o exercício da igreja, enquanto a agência de Deus para abençoar povos e nações. Enquanto igreja, precisamos ter ensino, pregação e termos a liberdade do Espírito operar, trazendo cura, libertação para as pessoas que vêm à igreja. Sempre que uma comunidade cristã dá uma ênfase muito grande apenas a um desses ministérios, ela sofre e ela não cumpre de maneira integral a missão que Deus lhe confiou. Então, são essas as informações que Mateus vai passando, e depois vai dizer que, diante do ministério de Jesus, da unção e do poder do Espírito na vida de Jesus, fazendo com que ele ensinasse na unção do Espírito, pregasse na unção, e os milagres também acontecessem debaixo desse poder do Espírito. Mateus vai falar no verso 24 que a fama de Jesus correu por toda a região, Síria, vizinhança, etc. E as pessoas começaram a trazer muitos doentes e acometidos de moléstias e atormentados para serem por ele curados.
endemoniados, lunáticos, paralíticos. Então a fama de Jesus correu. Fama nos evangelhos sempre é a tradução do que poderia também ser notícia. A notícia acerca dos atos de Jesus. Então Jesus se tornou conhecido. A fama a respeito do que ele fazia correu por todos os lugares. E a consequência disso é que uma grande multidão passou a segui-lo por onde quer que ele fosse. E é nesse contexto que Mateus inicia a narrativa do que chamamos Sermão da Montanha. 3 capítulos de ensino de Jesus acerca de questões fundamentais para a vida daqueles que seriam os seus discípulos. Aí eu volto para aquela palavra de Jesus aos irmãos ali do lago, do mar da Galileia, dizendo: eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Não dizendo como. Mas nós vamos perceber que o método de Jesus de transformar os seus discípulos em pescadores de homens, ou seja, capacitá-los ou habilitá-los para fazer algo para ele. Quando Jesus diz: eu vou fazer de vocês pescadores de homens, ele está dizendo: eu vou capacitar ou habilitar vocês para fazerem alguma coisa para mim, para o reino de Deus. Quando Jesus começa a trabalhar nesse processo de transformação daqueles pescadores de peixe em pescadores de homem, nós entendemos pelos evangelhos que antes de transformar os seus discípulos ou de capacitar os seus discípulos para fazer alguma coisa para ele, Jesus nos faz entender que alguma coisa nos próprios discípulos, na vida dos próprios discípulos, precisaria ser feita. Então Deus não nos manda fazer coisas para ele sem que antes em nós mesmos ele faça algumas coisas. Sem que antes na nossa própria vida ele trabalhe, para trabalhando em nossa vida, possamos ser habilitados para sermos canais de Deus, para fazer coisas para ele e alcançarmos outras vidas para ele. Então, não poderemos fazer nada para Deus sem que Deus primeiro faça algo em nós mesmos. E é aí que vem os métodos de Jesus. Que instrumento Jesus utilizou para transformar a vida dos seus discípulos, para transformar o modo de ser, de pensar, de se comportar, de agir dos seus discípulos, para assim transformando os seus discípulos, esses discípulos poderem fazer algo para ele. A principal ferramenta para isso foi o ensino. A mentalidade dos discípulos, o modo de entender os sentimentos, o comportamento dos discípulos foram transformados ou tiveram uma proposta de transformação através do ensino de Jesus. Uma coisa que a gente percebe já no início do Sermão da Montanha, no primeiro versículo do capítulo 5, quando diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Há uma coisa bem interessante durante todo o ministério de Jesus. Nós vamos encontrar em muitos lugares, e por vezes, como aqui no mesmo versículo, a informação de que multidões seguiam Jesus, e no mesmo texto a informação de que ali tinha discípulos. E parece-me que isso faz uma distinção de um grupo entre a multidão diferenciado. Então a multidão estava lá, mas nem todos entre a multidão eram discípulos. Porque os discípulos de Jesus têm têm características muito particulares, que os diferem das multidões.
E é interessante perceber que no primeiro versículo, Mateus diz que, vendo Jesus a multidão, viu todos, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Não diz aproximaram-se dele a multidão. É provável que a multidão ficou por ali, no entorno, mas foram os discípulos que chegaram mais próximos, que se aproximaram para ouvi-lo. Eu estava relendo esse texto e pensando em algumas coisas muito atuais, porque esse tipo de comportamento, de postura, ainda se vê nos dias de hoje, no nosso meio. E não é muito difícil, em pleno século XXI, dentre todos aqueles que acompanham Jesus, que frequentam uma igreja, não é muito difícil perceber ou diferenciar os discípulos da multidão. Vou falar aqui em termos de umas coisas muito práticas e simples. Para a gente se perceber enquanto discípulo ou multidão. Eu, em sã consciência, eu penso que se eu perguntasse para cada um aqui nessa noite, se você estivesse naqueles dias caminhando, acompanhando Jesus, no meio daquele grupo grande que ele chama multidão, você se qualificaria como parte da multidão ou parte dos discípulos? Você seria a multidão? Quando falasse de multidão, você falaria, eu faço parte. Ou quando falasse discípulos, era com esse grupo. Com qual grupo você se identificaria? Com o grupo, com a multidão ou com os discípulos? Eu disse que nos dias de hoje, em alguns momentos, é possível discernir. Em meio às igrejas, os discípulos da multidão. Vou citar talvez aqui 2 exemplos. Eu sempre tento, sempre busco em Deus e alinhando a fala e a interpretação daquilo que estamos falando com aplicações práticas para a vida da gente. Essa é a função do ensino, aplicar, transformar o conhecimento em ação concreta. Mas vamos lá, por exemplo, eu não sei de nada da rotina da igreja aqui em Bridgeport, é isso? Se não for, vocês me perdoem. Mas eu vou falar então lá da realidade do Brasil e de outros lugares assim. Culto do milagre. Culto da vitória. Culto da bênção ou qualquer nome parecido. Você quer encontrar as multidões ou a multidão? Pode ir nesse culto. As multidões estão sempre lá. Mas tem discípulo também. Claro que tem. Os discípulos estavam juntos com a multidão quando Jesus ensinava e quando Jesus fazia milagre. Mas dificilmente a multidão estava próximo, ou mais próxima, quando Jesus ensinava. Então, coloca aí na agenda, culto do milagre. Venha que o milagre vai acontecer. Aí vem os discípulos e vem junto a multidão. Culto de ensino, escola bíblica, a multidão não vem. Só vem os discípulos. Porque discípulo quer aprender de Jesus. E multidão só quer a bênção de Jesus. Multidão só quer o milagre. Multidão só quer a causa na justiça resolvida. Multidão só quer a salvação do filho. Multidão só quer a porta de emprego aberta. Multidão não está interessada em transformação de vida pessoal. Só discípulo se interessa para ouvir Jesus. Para chegar perto, sentar e ouvir Jesus falar. Tanto que o ministério de Jesus começa com muita gente seguindo ele. Vai olhar no final.
Como é que termina? Eu creio, mas eu creio mesmo. Eu sei que muitos, eu estou falando de forma geral. É claro que muitas vezes se tem escola bíblica, culto de ensino, que o discípulo pensa em vir, mas não consegue porque tem imprevistos, etc. Mas se vocês são sábios e inteligentes em Cristo Jesus, estão entendendo bem o que eu estou falando. O ministério de Jesus, você lê os 4 evangelhos e a coisa que Jesus mais faz nos 4 evangelhos que você encontra Jesus fazendo é ensinando. Ele aparece ensinando mais do que fazendo qualquer uma outra coisa. Então, se Jesus o que mais fez foi ensinar, é porque havia necessidade de seus discípulos ouvi-lo muito. Muito. Insisto, não estaremos prontos para fazermos coisas para Deus, sem que a gente abra o coração para Deus em nós mesmos começar a fazer algumas coisas, transformando a nossa vida. Transformando a nossa vida à medida que Ele transforma a nossa maneira de compreender as coisas. A nossa maneira de entender as coisas e entender do ponto de vista que Deus entende. Quando o nosso entendimento das coisas é transformado pelo ensino de Jesus, aí os nossos sentimentos são também transformados e o nosso comportamento ou nossa conduta é também transformada. Paulo falou sobre isso de uma forma esplêndida. Em Romanos 12:2, Paulo disse assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Discípulos, dentre tantas características, uma marca de maneira acentuada: a disposição, há sempre disposição ou disponibilidade para ouvir Jesus. Discípulos têm sede de ouvir, desejam ouvir, aprender, sempre. Quando nós analisamos a maneira de Jesus agir durante seu ministério, e observamos a ênfase que lhe dá ao ensino e a resposta dos seus discípulos a isso, nós compreendemos que não há um caminho diferente. No sentido de permitirmos a ação de Deus na nossa vida, através do ensino, que gera transformação de entendimento, de sentimentos, de comportamentos. Quando nós lemos o sermão do monte, ou o sermão da montanha, fica muito claro que, dentre tantas coisas que Jesus almejou com essa exposição, com esses ensinos, foi também o de deixar muito claro a relação entre os seus discípulos e o mundo. Jesus trata no Sermão do Monte sobre a relação dos discípulos com o Pai, sobre a relação dos discípulos uns com os outros, com a relação do discípulo consigo mesmo, e deixa muito claro também a relação dos discípulos com o mundo. Estudando o Sermão do Monte, nós vamos aprender que os discípulos não devem pensar como o mundo pensa, não devem sentir como o mundo sente, não devem se comportar como o mundo se comporta. Jesus deixa muito claro no Sermão do Monte que os seus discípulos são diferentes do mundo. Não são a mesma coisa. Não são as mesmas coisas.
E a necessidade do ensino se dá exatamente por isso. Jesus senta, eles se aproximam, começam a escutar, e Jesus vai dizer coisas do tipo: olha, eu preciso que vocês compreendam as coisas como Deus, o Pai, compreende. Então, todos os padrões, todos os parâmetros, todos os entendimentos, tudo aquilo que vocês aprenderam acerca da vida, da relação com Deus, com as coisas, com as pessoas, consigo mesmo, escutem o que o Pai tem a dizer, o que eu vos tenho a dizer da parte do Pai. O padrão do mundo de compreender as coisas não é o padrão para vocês. O modelo do mundo não serve para vocês. Não serve. Nós vamos provavelmente amanhã ver Jesus falando assim sobre aquela parte da luz do mundo e sal da terra. Vocês são o sal da terra. Então há uma distinção aí. Vocês são o sal da terra. Então uma coisa é ser sal e outra coisa é ser terra. Vocês não são a mesma coisa. No mesmo contexto ele diz: vocês são a luz do mundo. Vocês são luz, luz é luz, mundo é mundo. Vocês são diferentes. Pelo menos deveriam ser diferentes. Glória a Deus, aleluia. Somos diferentes? Pensamos diferentes? Nos comportamos diferentes? Sentimos diferentes? Essa diferença é uma característica de um verdadeiro discípulo de Jesus. Quanto mais parecidos com o mundo, menos discípulos somos. Quanto mais parecidos com Jesus, mais discípulos somos. A pressão sobre os discípulos de Jesus é muito grande. Sempre foi. A sociedade e a cultura nos pressiona, tentando impor o seu padrão ou modelo para nós. Impor. Não é propor. Não existe uma proposta da sociedade ou da cultura secular para a igreja. A proposta, o que possivelmente poderia ser chamado de uma proposta para a igreja, de uma oferta para a igreja, se tornou uma imposição. Vamos tratar de questões práticas. Modelo de família. Se você perguntar para um cristão, para um discípulo, me fale, por favor, sobre as características de uma família à luz das Escrituras. Todo discípulo de Jesus vai dizer: é uma família composta por um homem e uma mulher que se unem pelos laços do casamento, e aí juntos têm os seus filhos. Esse é o modelo bíblico de família. É o modelo bíblico de família, é o modelo de Deus de família. Mas o que é que a cultura secular quer fazer com a igreja? Quer impor a ideia de que todos os modelos de família são válidos, e não apenas o bíblico. Aí, como discípulos de Jesus, nós falamos: opa, calma, eu só aceito o modelo bíblico de família. Aí a sociedade e a cultura usa todas as ferramentas e meios possíveis de comunicação e gritam e fazem barulho por todos os recursos, dizendo: fundamentalistas. Isso é fundamentalismo religioso. Intolerantes. E vai adjetivando, e vai nos agredindo, e vai nos pressionando.
Aí se levantam grupos dos mais diversos movimentos tentando buscar na própria Bíblia fundamentos para essas visões divergentes de modelos de família, de casamento, etc. E haja pressão, e hajam adjetivos, e vem, e pressiona, e pressiona. E no fim de tudo, quando temos as nossas convicções, contamos com a graça de Deus, pedimos misericórdia a Ele, e acabamos deixando eles falarem o que quiserem, nos chamar do que quiserem, porque enquanto eles nos chamam de fundamentalistas, de radicais, de intolerantes, Jesus nos chama meus discípulos. Porque eu não estou muito interessado naquilo que a sociedade diz que eu sou. Eu estou interessado naquilo que Deus diz quem eu sou. Eu já sofri pressões em todos os níveis e segmentos dos mais variados possíveis. No dia a dia, do cotidiano, com as pessoas simples, e dentro de uma universidade, de uma faculdade, com um professor de filosofia, ateu ou pluralista religioso, seguidor de qualquer uma dessas novas. Quem já passou pela academia sabe do que eu estou falando. Gente querendo relativizar a verdade, a Bíblia, zombando de Deus da Bíblia. Professores que até me surpreendem pelo nível, que em vez de pensadores, acabaram também se transformando em reprodutores daquilo que ouviram dos seus gurus ou mentores. Eu me lembro bem de uma professora de filosofia que, numa das aulas, falou dessa questão do relativismo. Ela chegou e disse: olha, não existe verdade absoluta. Então, se não existe verdade absoluta, a Bíblia não é a verdade. É uma dentre tantas verdades. É arrogância dizer que a única verdade religiosa está na Bíblia, porque não existe verdade absoluta. Toda verdade é relativa. Professora, era no curso de pedagogia, né? Toda verdade é relativa? Ela, sim. Aí eu disse, inclusive essa sua verdade aí, ela não é confiável. Então, entre a sua e a minha, eu fico com a minha, que a minha é a da Bíblia. Então, se a senhora diz que a minha verdade, que a verdade da Bíblia não é confiável, o que a senhora está falando também não é confiável, porque não existe verdade absoluta. Então, eu fico com a minha. Porque a sua não é confiável. Ela fez assim, você viu? Você não sabe essas coisas assim? E pressão. Nós vamos aprender que Jesus avisou que a pressão viria, que seríamos pressionados. E tem uma coisa que muitos de nós, em meio à pressão, por vezes nos esquecemos. Jesus vai deixar muito claro no Sermão do Monte nosso papel diante do mundo, nossa diferença em relação ao mundo e o nosso papel para com esse mundo. E em meio à pressão, nós por vezes cedemos à tentação ou ao erro de pensarmos que quanto mais diferentes do mundo nós formos, talvez isso vá comprometer a mensagem do Evangelho. Menos pessoas teremos na igreja ou interessadas pela igreja.
E aí, muitos caem na tentação de dizer o seguinte: não, vamos nos parecer só um pouquinho. Porque se a gente ficar parecido um pouquinho, a gente vai cair na graça, o pessoal não vai ficar tão assim conosco, e o povo vem para o culto, vai ter mais visitante no culto. Mas no Sermão do Monte nós aprendemos com Jesus de que a nossa missão não é a de se parecer com o mundo. Pelo contrário, quanto maior o contraste, melhor. Não somos extraterrestres. A proposta não é essa. Estamos falando de princípios morais, de senso de justiça, coisas que o Sermão do Monte vai falar. Em todos os momentos e em todos os lugares, nós vamos ser tentados e pressionados a não viver segundo o padrão e o modelo que Jesus nos ensinou. Mas quando nós ousarmos colocar na prática, com a graça de Deus, aquilo que Jesus nos ensinou, nós vamos ver que apesar de resistências, de perseguições, alguém vai olhar para a gente e vai dizer: tem alguma coisa diferente ali. Nós sofremos muitas pressões nesse âmbito da faculdade, de colegas de sala, de professores, mas quando as coisas apertavam na vida deles, pensem, para quem eles recorriam para pedir oração. Sermão do Monte, estudar o Sermão do Monte, digo novamente, é uma grande oportunidade que nós temos de olhar para o espelho da palavra e ver o quão discípulos somos ou não de Jesus. Concluindo, partindo para a conclusão dessa nossa palavra introdutória, é possível ser membro de uma igreja. É uma escola bíblica, né? Então estou no lugar certo. É possível ser membro de uma igreja. É possível ser obreiro de uma igreja e não ser um discípulo de Jesus. Vou repetir. É possível ser membro de uma igreja, frequentar uma igreja, ser até obreiro de uma igreja e não ser um discípulo de Jesus. Quem entendeu, diga: entendi. E eu fico por aqui. Nosso companheiro, o pastor Márcio, vai daqui a um pouco continuar. E uma das propostas nossas para essa escola bíblica, que eu creio que se alinha com o pensamento dos nossos pastores, é de alguma forma percebermos exatamente isso. Eu sou um discípulo de Jesus? Eu vivo, eu me comporto, eu sinto, eu penso como um discípulo de Jesus? Estudar o Sermão do Monte vai nos dar essa possibilidade de percebermos qual a nossa condição atual. O quão próximos estamos dessa realidade, da realidade do discípulo, ou quão distantes estamos. Eu posso ouvir um amém? Amém. Pastor? Glórias a Deus, que bom eu ouvir a palavra de Deus, né, irmãos? Quantos estão felizes por esta palavra? Diga amém. Amém. Que bom, muito edificante ouvir a palavra de Deus.